Olá, bom dia. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre a Primeira e a Segunda Guerra de Etiópia. Trabalho de Humanas, professor José Luiz e Diego. Primeiro tópico: a Primeira Guerra de Etiópia. O que foi a Primeira Guerra de Etiópia? Ficou conhecida como Primeira Guerra Ítalo-Etíope, o primeiro conflito envolvendo o Reino da Itália e o Império Etíope, ocorrido entre dezembro de 1895 e outubro de 1896. O embate entre Etiópia e Itália assumiria grande destaque dentro da história mundial, pois pela primeira vez uma potência europeia seria derrotada no campo de batalha por uma nação africana. Importante lembrar que, apenas recentemente, a escravidão de africanos fora erradicada no continente americano. Brasil e Cuba foram os últimos praticantes e o continente africano encontrava-se àquela altura quase todo sob o domínio de potências europeias, sendo Libéria e a própria Etiópia. Os únicos territórios ainda não colonizados ao mesmo tempo, a Itália, unificada também recentemente, chegará um pouco tarde à partilha colonial realizada no final do século XIX. Tentativas de colonizar a ilha de Bornéu, holandesa e britânica, Angola portuguesa e o Chad em processo de conquista pelos franceses foram considerados pelos italianos. Finalmente o país europeu começa a conquistar o seu lugar ao sol. Ao adquirir a Eritreia em 1882, a Somália em 1890, estes dois territórios estavam ao norte e ao leste do Império Etíope, e uma invasão no país africano unificaria as colônias italianas, formando um grande território ao leste da África. Conclusão da Primeira Guerra de Etiópia. Bom, como pretexto para a invasão, os italianos utilizaram uma dupla interpretação do Tratado de Vichy para declarar um protetorado sobre o país. O governo italiano classificou o tratado como prova legal que Menelik II, o monarca etíope, tinha cedido a soberania a Roma. O truque era eminentemente simples, do tipo que tinha sido jogado em governantes nativos por comerciantes e colonizadores europeus durante séculos. Menelik II procurou uma solução diplomática para a controvérsia, enquanto enviava várias expedições ao exterior para adquirir armas, preparando-se para o conflito iminente. Roma acreditava que apenas 35 mil soldados conquistariam o país, sendo de dimensões equivalentes ao estado do Pará. A 1 de março de 1896, porém, o general Oreste Baratieri, governador da colônia Eritreia, com 14 mil homens, enfrenta as forças etíopes, com cerca de 100 mil soldados, considerados desorganizados, mas maior do que um exército formal. O episódio é a famosa Batalha de Adwa, onde os etíopes esmagam as forças italianas e conseguem garantir a independência de seu país. Adwa ficaria marcada para ambos os lados, sendo para os etíopes exemplo de orgulho nacional e para os italianos no símbolo de vergonha e infâmia de seu exército, numa época em que se acreditava abertamente na superioridade do europeu branco frente ao negro africano. A Etiópia só iria sofrer outra tentativa de colonização pela própria Itália 40 anos depois, em pleno regime fascista, numa ação plenamente condenada pela opinião pública internacional, que já começava a se opor às ideias colonialistas. A Segunda Guerra de Etiópia. O que foi a Segunda Guerra de Etiópia? A Segunda Guerra Ítalo-Etíope foi o segundo conflito envolvendo o Reino da Itália e o Império Etíope.
ocorrido entre outubro de 1935 e maio de 1936. Cerca de 40 anos depois da primeira tentativa de ocupar e colonizar o país africano, os italianos, agora sob a bandeira fascista, estavam de volta e dispostos a concretizar o sonho de reestabelecer o Império Romano quase 1.500 anos depois de seu colapso. De fato, caso a conquista fosse bem-sucedida, os territórios italianos de ultramar totalizariam uma área de dimensões similares ao conquistado na antiguidade. Um pouco antes, no ano de 1928, os dois países haviam estabelecido os limites entre o território etíope e a colônia italiana da Somália. 2 anos depois, a Itália iria desrespeitar este tratado e construir um forte no oásis de Oval, dentro do território etíope. Pouco depois, o forte era alvo de ataque, no qual centenas de soldados etíopes morreram, no que ficou conhecido como Incidente de Oval. Os protestos do país africano na Liga das Nações não foram considerados, pois britânicos e franceses não queriam confronto com a Itália, enxergando no país um forte aliado contra a Alemanha nazista. Ficava evidente a fragilidade das Ligas das Nações, de qual Etiópia e Itália eram membros de pleno direito. E devido a interesses políticos e estratégicos, a soberania de um de seus integrantes era sacrificada sem qualquer cerimônia. Estava assim aberto o caminho para a invasão italiana. Conclusão da Segunda Guerra de Ítalo-Etíope. Em cerca de 8 meses, com uma força bem equipada que incluía moderna artilharia, carros, tanques, caminhões, aviões, além de soldados bem treinados, os italianos conseguem finalmente tomar o país africano, que por sua vez contava com um exército, na sua maioria, sem treinamento formal, armado de arco e flechas, lanças, alguns rifles. Cerca de um terço do exército etíope possui rifles, fabricados quase todos antes de 1900. E algumas peças de artilharia, caminhões, meia dúzia de tanques e 3 aviões. Ao ser conquistada, a Etiópia foi anexada à Eritreia e à Somália italiana, formada um imenso território, dividido em 6 províncias. Os italianos utilizaram de violência contra qualquer local que se pronunciasse contra sua conquista e aboliram a escravidão. Melhorias no transportes, condições sanitárias, comunicações se seguiram, ao custo de uma brutal repressão do governo, instalado em Addis Abeba, a nova capital do que agora era chamado África Oriental Italiana. Ao discursar em Roma, logo após a tomada de Addis Abeba, Mussolini era declarar a restauração do Império. Agora, sob sua conduta, o discurso marca auge da popularidade, poder e prestígio do Duce, que presencia uma multidão exaltada com seu feito. A glória de Mussolini não durava muito tempo, pois sua decisão de entrar na guerra ao lado dos alemães em 1940 se mostraria fatal para ele e para as conquistas italianas. A Etiópia reconquistaria sua independência em 1941, 5 anos após sua invasão.